eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes para a EducaPE para os 8º anos. Hoje vamos estudar a relação artística entre forma e espaço, forma bi- e tridimensional e seus espaços de exposição. As artes visuais podem ser representadas de várias formas artísticas. Ela é bastante rica e diversificada. Temos várias formas, várias expressões dentro das artes visuais. Podemos classificar em dois grupos, bidimensionais e tridimensionais. A arte bidimensional possui duas dimensões, que é a altura e a largura. Exemplos de artes bidimensionais, podemos dizer desenhos, a pintura, a gravura, a caligrafia também e a fotografia. São grandes exemplos das artes bidimensionais, até porque elas não possuem profundidade, elas só possuem duas dimensões, que é a altura e a largura. As representações de artes tridimensionais são aquelas que possuem três dimensões, largura, altura e profundidade. As suas formas apresentam volumes, vários planos e perspectivas diferentes, certo? Exemplos de artes tridimensionais: escultura, arquitetura e instalação. Aí na imagem você vê a instalação, o arco-íris, artificial, que foi feito pelo mexicano Gabriel Daoy, que ele encantou justamente pelas luzes, ele criou essas luzes que ele simulou um arco-íris, um arco-íris artificial, que você podia observar de vários ângulos, essa arte, é uma instalação, Então vamos ver um pouquinho da arte bidimensional. O uso das cores, texturas, luzes e nuances permite que manifestações como o desenho e a pintura ganhem novas perspectivas, ressaltando aspectos que normalmente não se destacam em figuras bidimensionais. Então, a cor, a textura, a luz que vai ser usada a determinada pintura e as nuances das cores, então ela vai dar, vai permitir que as manifestações, os desenhos e a pintura ganhem perspectivas, ganhem sensação de profundidade na pintura, no desenho. É possível criar técnicas como recorte, também, colagem e montagem para criar novos formatos de figuras bidimensionais, que simulem também esse efeito de profundidade. Na imagem, vocês estão observando um quadro bastante conhecido de Van Gogh, que é o quarto em Arles, que era o quarto onde ele ficou hospedado por alguns anos. Então, ele fez essa representação. É um quadro que até também algumas pessoas já, em arte, já fizeram a representação. Se você tivesse que representar, por exemplo, o seu quarto, como é que você faria hoje? Então, assim, Van Gogh fez esse quarto, que era o que ele ficava por um bom tempo. Então, você percebe aí que nessa pintura você tem uma técnica que dá aquela sensação realmente de profundidade na imagem. Agora vamos estudar um pouquinho cada um, o desenho. O desenho caracteriza-se pela marcação de uma superfície com a pressão de uma ferramenta, certo? Pode ser o lápis, o carvão, o nanquim, certo? A caneta, pincel e tem vários outros materiais que você pode fazer o desenho, que cria assim formas a partir de linhas e pontos. Nessa imagem você até observa o desenho, foi um ex-aluno, sinal, que ele, não sei se está nem parecido, mas que ele fez um desenho meu, assim, então ele usou o lápis mesmo para retratar, fazer o desenho de um retrato, por exemplo. Temos também várias modalidades dentro do desenho, que desenho técnico ou industrial. Pode também ser um desenho arquitetônico, um desenho científico, instalação, pode ser também desenho croquis, que o croquis também justamente são aqueles esboços para os figurinos, se usa muito croquis na moda, ou um esboço de alguma coisa ainda que vai ser feita. Também muito que temos também no desenho é a caricatura, então muitas vezes a caricatura já tem uma característica diferente, O artista
ele exagera em algum ponto, né, da pessoa que vai ser desenhada, né? Se a pessoa tiver por exemplo, uma boca grande, então às vezes muito exagerar na boca, né? Então assim, tem umas caricaturas famosas, né, que justamente o artista ele vai brincar também, né, com alguma característica da pessoa que está sendo desenhada. Aí também sou eu de novo, né, outro desenho que outro ex-aluno meu fez, né, da minha caricatura. Na época eu usava aparelho, então ele meio que enfatizou realmente a cabeça, né, e meus dentes com aparelho. Então assim, tem essa brincadeira também do caricaturista. Agora um pouquinho da pintura. A pintura é uma técnica de se aplicar um pigmento líquido sobre uma superfície, certo? De modo que vai colorir, né, formando matizes, nuances e texturas nessa pintura. É representação visual por meio das cores. Então a pintura ele vai usar, né, justamente uma tinta, né, um líquido que vai dar o pigmento, né, para a obra. Aí na imagem também vocês estão observando outra obra famosíssima, né, que é o Grito, né, de Eduardo Munch, que esse tem algumas versões desse abro, ele tem algumas curiosidades. Dizem também até que é a partir dessa pintura que fizeram o emoji, né, nas mensagens, né, que tem aquela carinha assim de espanto, né, e muita gente também faz meme, é um dos reis do meme, né, tanto Mona Lisa quanto esse quadro de Munch, né, enfim, e também fazem outras releituras, né, tem gente que fazem montagens, né, de fotos com essa pintura. E uma curiosidade é que ele fica hoje no Museu de Oslo, né, esse é um norueguês, né, Eduardo Munch, e teve um ano, que acho que foi em 1994, não me lembro mais, o quadro foi roubado em plena luz do dia, né, e assim, porque estava tendo a abertura, né, dos Jogos de Inverno lá na cidade, e os assaltantes roubaram o quadro e ainda deixaram um bilhetinho para o museu, né, agradecendo a falta de segurança no museu. Então eles roubaram e ainda deixaram um agradecimento para o museu porque não tinha segurança, né. Depois eles pediram um resgate, né, alto, né, em dólar, né, para o museu. Mas assim, com a polícia local e a Scotland Yard, que é a polícia inglesa, eles conseguiram, né, encontrar o quadro novamente. O quadro. Já teve outro momento que esse quadro foi roubado de novo, né? Então ele foi roubado umas 2 vezes. Dessa vez, né, a polícia ficou esperando, alguém pediu resgate que não veio, né? E 3 anos depois disseram que encontraram, mas com alguns danos físicos, né? Então ele foi um pouco danificado, né? O quadro que diz que não dá para fazer reparo onde foi danificado, né? Com alguns furinhos, algumas coisas, mas que não impede do público que vai lá no museu em Oslo observar e apreciar essa obra. Então, é uma obra que foi muito difundida na época do expressionismo, né, por Eduardo Munch, né, que justamente tem essa característica, né, do momento que eles estavam vivendo, né, de guerra, né, de angústia, né, do medo. Então, ele queria expressar muito isso nessa obra. O elemento fundamental da pintura é a cor, certo? Então, a cor é que ela vai ser um elemento principal, importante, né, que também vai destacar e vai querer também expressar o que o artista, né, está querendo passar, né? Principais técnicas de pintura são o muralismo, né, tinta a óleo, acrílico, aquarela e também guache. Aí na imagem vocês estão vendo um muralismo, uma pintura de Diego Rivero, né, que foi um grande pintor mexicano, né, que teve uma vida conturbada, mas também ele tinha muito essa temática política social nas suas pinturas, né? Ele também é muito conhecido por ter casado com uma grande pintora mexicana também, Frida Kahlo, né? Então, por muitos anos. Enfim, mas ele também tem um grande nome lá no México, porque ele tem grandes pinturas importantes, e uma dessas que vocês estão vendo justamente, que fala justamente das revoluções, né, que o México também sofreu. Agora, a gravura. A gravura é uma imagem produzida em série por meio de técnicas manuais ou artesanais. Ela pode ser produzida através de uma matriz de metal, né, como a calcografia, por pedra, que é a litografia, a madeira, né, que é a xilogravura, ou seda, que é a serigrafia. Então, na gravura você pode usar
essas técnicas, né? Dependendo do artista, então ele vai escolher a técnica que ele quer usar. Aí na imagem você vê uma gravura, né, de Lázaro Segal, certo? Ele era lituano, ele veio para o Brasil, né? Ele era judeu também, então ele veio para o Brasil, se instalou e viveu por muitos anos, né? Então ele tem muita também representatividade da obra aqui no Brasil. Então essa pintura, essa gravura é Casa do Mangue, de Lázaro Segal, certo? E temos também grandes nomes aqui na nossa região, né, de grande estilo gravistas, né? Como J. Borges, que é um grande nome para a gente. Temos também a colagem. A colagem, né, ela utiliza vários materiais aplicados em diferentes suportes para criar um elemento diferente e interessante. Ela pode ser feita com pedaços de jornais e papéis variados, tecidos, madeiras e outros objetos. Então a colagem ela pode ser feita de diversas formas, né? Você pode usar jornal, você pode usar revista, né? Você pode usar madeira, você pode usar vários objetos para se formar uma arte através da colagem. Tá? A caligrafia. A caligrafia também é considerada uma obra dimensional, né? Está relacionada à escrita e ao desenho. Por exemplo, a iluminura, que eram livros copiados à mão, né, da Idade Média, que era ornamentado com ouro ou prata, tinham como inspiração temas florais e mítico-religiosos. Né? Então, assim, as iluminuras, né, eram livros, né, sagrados que tinham ensinamentos, né, religiosos que ficavam nos mosteiros, né, em algumas igrejas nos mosteiros, e também quem podia ter acesso era algumas princesas e alguns príncipes, né? Não era para a população em geral. Né? Então eles tinham muitos, guardavam os conhecimentos, era também chamado livros de orações. Né? Então esse aí, por exemplo, é o livro de oração de Mary Stuart, né? que foi uma princesa, uma rainha, que foi decapitada. Então, e dizem que na hora que ela foi, né, ser decapitada, ela só levou apenas o terço e o livro de orações dela. Ela tinha alguns, né, e levou um deles para justamente mostrar que ela tinha fé, né? Ela assim, era uma pessoa de fé. Temos também a fotografia. A fotografia é a arte de se criar imagens através de uma exposição luminosa. Inicialmente, a arte fotográfica era valorizada enquanto objeto de coleção, né? Pautado por valores como raridade, autenticidade, expressão pessoal, virtuosismo técnico e manifestação cultural. Então, e a fotografia, ela também vai ter vários estilos, né? A gente tem fotógrafos que se especializam, né, em imagens da natureza, tem fotografia arquitetônica, tem fotografia esportiva, fotojornalismo, também fotografia jornalística, fotografia tipo retrato. Então, assim, vão ter vários estilos dentro da fotografia, certo? E que também vão expressar determinados momentos, né? Tem fotógrafo que ele vai se especializar no dia a dia das pessoas, né? Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo é muito importante, que é de um grande fotógrafo brasileiro, né? Sebastião Salgado. Né? Ele está aí retratando, né, uma mulher Yanomami, uma índia. Né? E dizem até que ele fez um trabalho muito importante com os índios brasileiros, né? Mostrando a diversidade dos índios e também chamando a atenção para as necessidades deles. Assim, eles até, como um protesto, dizem assim, nós temos que preservar os nossos índios e temos que proteger, né? E ajudar e proteger. Então essa é uma fotografia, né? Uma das fotografias de Sebastião Salgado, né? Que mostra uma mulher Yanomami, uma indígena. Temos também pintura em perspectiva, né? Então, o que seria a pintura em perspectiva? A pintura foi a matemática, né, que forneceu a base para que artistas do século XV desenvolvessem uma técnica capaz de representar de maneira realista a tridimensionalidade dos objetos no espaço pictórico, então na pintura. Então, a matemática, ela ajudou, se você perceber, a matemática não só é números, então ela também ajuda em outras áreas também. A matemática ajuda na música, mas também ajudou na pintura, né? Então, foi aí com a técnica, né, que alguns artistas eles conseguiram representar, né, essa tridimensionalidade, né, nas pinturas, né, nas obras bidimensionais.
Boa parte do conhecimento matemático no uso da perspectiva foi ignorado por mais de 700 anos. Certo? Foi com o artista Giotto di Bondone, né, que as propostas de organização do espaço em 3 dimensões começaram a ser recuperadas. Então foi a partir de, né, depois de Giotto Bondone, né, um italiano, que começou realmente a desenvolver essas técnicas e a valorizar mais. Né? A gente até vê uma obra dele, né, o Tríplico Stefanite, né, de Bondone, né, que ele mostra um pouquinho dessa técnica. Agora vamos estudar um pouquinho da arte tridimensional. Né? A arte tridimensional é a arte produzida em 3 dimensões, como já falei anteriormente: largura, altura e profundidade, e permite ao observador perceba, né, a obra de múltiplos ângulos. Então, uma obra tridimensional, o espectador ele pode observar de vários ambientes. Né? Na obra bidimensional, o espectador acaba vendo, né, a imagem de ângulos mais reduzidos, né, porque ela não vai ter a profundidade. Já na tridimensional, não, ele dá essa possibilidade de você observar em vários ângulos. Aí na imagem, né, que eu trouxe para vocês, que eu achei uma imagem muito interessante, é de um museu, né, nas Filipinas, que é um museu em 3D. Esse museu, o público ele participa da obra de arte. Então você até observa aí a imagem, né, de um homem saindo da boca de um tubarão, ele está dentro da boca de um tubarão. Então, e quem quer sentir curiosidade, você pode até pesquisar, né, arte 3D, Museu de Arte 3D, né, da Filipinas, que você vai ver muitas imagens interessantes de várias pessoas, né, participando das obras de arte. Tem grandes pinturas, né, assim, até conhecidas, e o público brinca com ela, participa da obra. Né? Então, assim, interage com a obra. Então, assim, é muito interessante. Né? Dá até vontade de ir, só que é um pouquinho longe a Filipina. Né? Então, assim, na arte tridimensional, os materiais desenvolvidos em um espaço real por meio da manipulação física, existem tanto em um sentido tátil quanto também visual. Então, tem obras de arte, né, na arte tridimensional que tem a possibilidade também da pessoa sentir, né, tocar na arte. Nem toda arte a gente pode tocar, mas ela também traz essa possibilidade. Né? Então, do sentido tátil. Né? E já teve também exposições para as pessoas com deficiência visual. Né? Então, eles enxergavam algumas obras que ela tinha um relevo tridimensional, que eles podiam tocar e, né, observar, sentir a obra, né, a partir desse momento do toque, né, do sentido tátil. Aí, características da arte tridimensional. Elas possuem 3 dimensões, né, como é bastante falado, altura, largura e profundidade. Suas formas podem ser geométricas e orgânicas. Elas podem ser apreciadas por qualquer ângulo ou perspectiva. Certo? Aí a gente tem uma obra na imagem, né, de Lygia Clark, né, que quando ela fez algumas obras denominadas Os Bichos, né, de bichos, em que dizem, né, que a pessoa também podia manipular essa obra e dar formas diferentes também. Ela dava essa possibilidade na exposição que algumas pessoas, até como foi vendida também em galerias de arte, né, então assim, poderia adquirir a sua obra, vamos dizer, de Lygia Clark, e você podia dar formatos também diferentes para ela. Também o volume da obra é real, né? Então assim, uma característica da arte tridimensional que o volume é real, não é feito como no desenho de perspectiva, né? Que você tem a sensação de, não, ela é real, tanto a escultura quanto a arquitetura é o que você vê, né? A forma, o volume é aquilo ali que a gente está vendo. Técnicas artísticas tridimensionais são aplicadas a qualquer superfície ou material usado para esculpir ou também construir uma escultura. Né? A gente vê aí uma obra, né, de Aleijadinho, que é um dos grandes nomes, um dos grandes escultores brasileiros, né, na época do Barroco brasileiro. Então ele era mineiro, né, era filho de português, né, com uma escrava. E ele tem esse nome porque ele adquiriu uma doença que ele ia perdendo os movimentos, né, assim, deformando das mãos. Então, ele andava com ajuda, né, então, e às vezes ele precisava de ajuda até para alguns escravos dele, colocava o material, amarrava o material dele na mão para ele trabalhar, né, por isso que ele tem esse nome, esse apelido de Aleijadinho, justamente por uma doença que ele teve degenerativa.
Os principais temas das esculturas são as representações das figuras humanas. Os principais materiais utilizados para as obras são pedra, metais, cera, argila e tintas. Então, assim, para você construir, né, uma obra de escultura, você pode usar tanto a pedra, você pode manipular a pedra, né? Como, por exemplo, a Jardim usava pedra sabão. Você pode usar metal também, alguns fazem escultura em metal, a cera, né? Argila, tinta para das duas. Na imagem, vocês veem a foto do Madame Tussauds, né? Que na Inglaterra, que ele é muito famoso, né? Justamente ele pega vários artistas, várias personalidades, né, de várias épocas e faz, né, a sua representação em cera. Ele faz boneco de ceras, né, de várias pessoas, né? Tem o boneco de cera de Pelé, por exemplo, de Madonna, né, da família real, enfim. Aí vocês veem a imagem, né, dos bonecos de cera dos Beatles. E aí dizem que tem muitos até que tem muita semelhança. Então as pessoas chegam e dizem que é muito bonito, que tem uma perfeição, né? Já existem outros museus de cera, né, espalhados pelo mundo, mas aí o Madame Tussauds foi o propulsor, né? Então, assim, ele começou, é o primeiro, né, o Museu de Cera, que também é o mais conhecido. Pronto. Exemplos da arte tridimensional. Começando com a escultura. A escultura é uma arte visual que representa imagens em relevo, esculpindo-as, modelando-as, moldando-as, fundindo-as ou combinando diferentes elementos para a construção de uma obra de arte usando a tridimensionalidade no espaço. Né? Então, assim, aí na imagem você vê até algumas esculturas da oficina, né, Francisco Brenan. É uma oficina que tem na Várzea, né, que tem os dias de visitação e os horários, que qualquer pessoa pode ir. Enfim, né, e lá você vai ter muitos exemplos, né, de esculturas. Durante toda a oficina também tem alguns quadros pintados por ele, então você vai ver representações da arte bidimensional e tridimensional nessa oficina, né, que vale a pena conhecer. Os principais materiais utilizados são pedra, metal, argila, gesso e madeira, como eu falei. E também aí tem outra imagem, né, bastante conhecida nossa, que é a carranca. Né? A carranca, que se acreditava-se que tinha uma lenda que muitas embarcações que navegavam pelo Rio São Francisco colocavam, né, essa imagem dessa carranca, né, essa escultura, para proteger a embarcação dos maus espíritos. Então tem muitas casas e acabou ficando popular, né? As pessoas, muitas casas usam para enfeitar, para ornar, não com sentido, né, de proteção religiosa, né? Usa mesmo porque faz parte da nossa cultura, né, pernambucana, a carranca. Então, todo mundo já viu ou já teve, né, ou tem em sua casa, ou algum conhecido possui, né, esse ornamento. Agora, a arquitetura. A arquitetura é a organização do espaço tridimensional, certo? É a arte de criar formas e espaços habitáveis pelo ser humano. Então, é a área que envolve todo o design do ambiente criado pelo homem. Então, a arquitetura que faz as casas, os edifícios, né, os prédios públicos, né? Então ela é responsável por isso, né? Espaços habitáveis, né? Espaços em que a gente pode ficar, certo? Aí temos aí, por exemplo, como exemplo de arquitetura, né, o Teatro Santa Isabel, né, que tem uma arquitetura belíssima, né? Exemplos, né, da arquitetura. Também temos desenho industrial, o paisagismo, né, urbanismo, desenhos de edifícios e construções. Então, o arquiteto, ele vai fazer, né, um desenho industrial, né, um desenho da paisagem, paisagismo, né, de como vai ser esse espaço urbano, né, ou ele vai fazer desenho de uma casa, né, da construção, né, o arquiteto faz lá o desenho da obra, né, e depois são os engenheiros que vão lá e produzir, né? Então, assim, diz assim, às vezes o arquiteto faz e o engenheiro quebra a cabeça para tornar aquilo ali realidade. Né? Então, tem grandes obras, né, que vocês podem até pesquisar, tem construções belíssimas, né, às vezes até prédios que você fica assim, meu Deus, como foi feito, assim, pela grandiosidade, pela diversidade. Né? Aí na imagem vocês têm um exemplo do Museu do Amanhã, feito no Rio de Janeiro, que é no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, o prédio em si já é um espetáculo à parte, já é uma obra de arte à parte, né? Então, lá vocês vão ver obras, né, modernas.
enfim, mas o prédio em si já é um exemplo de arquitetura moderna, né? Então, assim, que já é uma obra de arte por si só. Temos também como exemplo, né, de arte tridimensional a instalação. Certo? A instalação é uma forma de arte contemporânea, né, que busca, a partir de experiências sensoriais, né, e arranjos concretos, uma intensa vivência artística. Então, na instalação, muitas vezes tem instalação que ele é feito para aquele momento, né, de exposição, e depois ele é desfeito. Né? Então, ele vai trazer algumas sensações, né, para o público. Né? Então, ele também tem essa função sensorial. E eu trouxe para vocês também essa imagem que eu achei muito interessante, né, de uma artista coreana que vive nos Estados Unidos por um bom tempo, né, que é Soundwave, né, que ela fez essa instalação, essa obra com discos de vinil. Se você observar, né, tem que observar direito, ela é uma onda feita com discos de vinil. Né, então, por isso que eu acho que tem esse nome, né, é o som da onda, né, o som da onda, justamente por causa, né, dos materiais que ela usou e a forma que ela usou para representar. Eu achei muito bonita, assim, é muito interessante. Então, uma artista plástica coreana, né, Jean Shin, que mora lá nos Estados Unidos já há um bom tempo, né, então ela tem muitas obras nessa temática. Temos também o mobile, certo? O mobile é um tipo de escultura contemporânea, já difere de outras esculturas por ser um modelo abstrato que possui peças móveis, impulsionada por motores ou também pela força natural das correntes de ar, né, pelo vento, ela pode se balançar com o vento. São compostos por materiais leves, suspensos no espaço e por meio de fios. Né? Então, assim, ele tem um fio, né, que segura e vai ter os móveis vizinhos que vão ser segurados por outros fios, né, que dá essa mobilidade. Justamente mobile já vem no sentido de móvel, né, de dar mobilidade, de se mexer. Então, um dos grandes criadores foi Alexandre Cartier, né, que ele foi que produziu, mas muitos outros grandes artistas, né, fazem móveis. Hoje você tem móveis tanto na arte até para entretenimento. Assim, muitos bebês usam, né, muitos pais botam, né, no berço, né, um móvel para a criança ir lá brincando, interagindo também com essa arte, né. O nome móvel foi dado por Duchamp, né, mas quem criou foi Alexander. Agora a gente vai estudar um pouquinho de alguns museus, né, que ficam aqui na região de Pernambuco, começando pelo Instituto Ricardo Brenan. Temos a oficina, né, Francisco Brenan, também temos o Instituto Ricardo Brenan, certo? Que também conhecido como Castelo de Brenan. É uma instituição cultural que não tem fins lucrativos e foi inaugurado em 2002. É localizado no Recife, no bairro da Várzea, né? E foi eleito o melhor museu da América do Sul pelo site de viagem TripAdvisor. Então, assim, tem obras fantásticas, belíssimas, né? Assim, e fica aqui perto, né? Então, assim, quem quiser visitar, eu recomendo. Temos também o Museu Cais do Sertão, né? Que já fica perto do Marco Zero. É um museu, né, interativo sobre o sertão e também sobre o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Né? Foi inaugurado em 2014. O museu ganhou esse nome por ser localizado na beira da água, né, junto ao Marco Zero, né, que ele fica, você pode ver, né, o rio do outro lado, e também por abrigar toda a riqueza do sertão nordestino. Então você vai ver muitas coisas, né, muita obra da cultura nordestina, ele vai estar representado lá, e também muita obra, muita história de Luiz Gonzaga, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho da história de Luiz Gonzaga, pode ir lá no Museu Cais do Sertão, né, que você vai ter acesso. Temos também o Museu Casa do Mestre Vitalino, certo? Foi a residência do artesão Mestre Vitalino. Então, ele morou nessa casa por muitos anos e depois se tornou um museu. O museu localizado fica no Alto do Moura, em Caruaru, certo? Pernambuco. Ele expõe objetos de uso pessoal do artista, móveis e utensílios, ferramentas de trabalho e cópias fiéis feitas pelo filho dele, do Mestre Vitalino, retratando os bonecos que foram criados pelo pai. Então, assim, quem quiser conhecer um pouquinho da história, né, da obra do Mestre Vitalino, né, que foi um grande artista de Caruaru, vai lá, quando estiver em Caruaru, no Alto do Moro, e conhece um pouquinho. Aí você pode ir na casa do Mestre Vitalino, que você vai ter um pouquinho da história dele, alguns móveis que ele usou na época, né, na casa que ele morou, né,
também algumas obras, alguns bonecos, né, que ele criou, que foi feito copas fiéis. O filho dele produziu copas fiéis e alguns bonecos que o pai criou. Então, assim, também é bastante interessante. Temos também o Museu do Homem do Nordeste. É um órgão, certo? O Museu do Homem do Nordeste é um órgão federal vinculado à Fundação Joaquim Nabuco e Ministério da Educação, fundado em 1979. Ele fica localizado no Casa Forte, em Recife, certo? E seu acervo expõe a pluralidade das culturas negras, indígenas e brancas da cultura brasileira. Então, assim, tem desde a origem, mais ou menos, até a época mais que se formou a nossa cultura. Então, você vai ver muita coisa. A nossa diversidade cultural vai estar representada nesse museu, né? Então, expõe a cultura negra, a cultura indígena e a branca e justamente a nossa cultura brasileira. Temos também o Museu dos Bonecos Gigantes de Olinda. Tem a Casa dos Bonecos de Olinda, que fica localizado em Olinda, mas também temos esse, né, que faz parte da Embaixada de Pernambuco. Esse museu fica localizado no Recife Antigo, na Rua do Bom Jesus, no Marco Zero, Recife. Os bonecos são personalidades da cultura local, mas também de políticos, personagens de filmes e personalidades estrangeiras, né? Dizem que tem mais ou menos uns 400 bonecos, então assim, não tem espaço para expor todos, então eles fazem um rodízio, né, dos bonecos. Então, os bonecos de Olinda todo mundo já conhece, né, que são os bonecos que saem no carnaval, né? Então tem esse museu para quem quiser conhecer um pouquinho de perto, né, eles. Então você pode ir também no museu, né, dos bonecos gigantes, que fica em Recife Antigo, né? Então vocês vão ver várias personalidades, né? Então eles fazem bonecos, né, tanto da atualidade como os mais antigos. Tem o museu de tem o boneco de Michael Jackson, de Pelé, né? Enfim, várias pessoas importantes, tanto nacionais quanto internacional. Temos também o Museu do Estado de Pernambuco, certo? Foi inaugurado em 1929. É um museu localizado no bairro das Graças, em Recife, né? Possui um grande e diversidade de acervo, né? Eles têm um acervo já permanente e também faz exposições itinerárias, com cerca de 12 mil itens abrangendo as áreas da história, da arte, da antropologia e também etnografia. Temos também o Museu da Estilogravura, né, que é o Memorial J. Borges. Ele fica localizado onde podemos ver a criação e finalização da estilogravura, né? Assim, é um local que a gente vai poder ver, né, a estilogravura e também a criação feita por J. Borges, né? Conversar com ele, com o grande mestre, e apreciar as suas obras. Então é um local que você vai poder ver a criação, conversar com o mestre, né, e apreciar as suas obras. E também lá tem obras também dos seus filhos, que é Paulo e Bacaro Borges, certo? As obras também estão disponíveis para venda, então você vai lá apreciar, você também pode comprar suas obras, conversar com ele, né, que ele tem vários causos muito interessantes, assim, da nossa cultura pernambucana. Então, o memorial fica localizado na cidade de Bezerros, em Pernambuco. Bom, hoje estudamos um pouquinho sobre a arte bidimensional e tridimensional, né? Um pouquinho de cada arte, o desenho, a escultura, né, os móveis e alguns espaços de representação, alguns museus importantes de Pernambuco, da nossa cultura. Até a próxima!